E agora vamos a um compilado das notícias mais quentes da semana. Preparamos um compilado com o que aconteceu de mais relevante para você estar por dentro. Se gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal e nos presenteie com seu like. Não se esqueça também de visitar nosso portal, onde vai encontrar conteúdo de valor para aprender ou até mesmo melhorar a forma como você cuida de seu patrimônio fazendo suas próprias escolhas, sem deixar que o mercado e seus analistas as façam por você. Então vamos lá e carpe diem. O Fundo Imobiliário CSHG Residencial, HGRS 11, será liquidado em breve e deixará de existir. O HGRS 11 distribuirá R$ 43,7 milhões, ou cerca de R$ 29,32 por cota, para quem estava em sua base de investidores na última quarta-feira, 31 de janeiro. O valor foi obtido após a venda de todos os imóveis do portfólio do fundo. O negócio, concluído em setembro do ano passado, envolveu 43 apartamentos no empreendimento JML 747, localizado no bairro dos Jardins, e outras 67 unidades do JFL Faria Lima, em Pinheiros. O fundo deixará de existir pois não encontrou fluência no negócio. O HGRS 11 tinha por objetivo a realização de investimentos de longo prazo em empreendimentos imobiliários localizados no território brasileiro, por meio da participação direta ou indireta em empreendimentos imobiliários que depois de prontos fossem destinados à moradia ou hospedagem. A operação girou em torno de R$ 233 milhões, valor 42,9% superior ao total investido pela carteira e 14,4% acima do laudo de avaliação dos empreendimentos. Desde setembro de 2023, quando concluiu-se a venda dos imóveis do fundo, já foram distribuídos aos investidores R$ 74,90 por cota, a título de rendimento e amortização parcial. A amortização total das cotas do fundo será realizada no valor bruto total de R$ 43.774.545,25, equivalente a aproximadamente R$ 29,32 por cota, a qual será paga em 7 de fevereiro de 2024 aos cotistas titulares de cotas do HGRS 11 em 31 de janeiro de 2024. Segundo a gestora, a amortização será atribuída de forma equânime e proporcional a tais cotistas em relação às suas respectivas posições de investimento. Por conta da amortização, a administradora solicitará o cancelamento da admissão das cotas do fundo à negociação no mercado de bolsa organizado pela B3. Após a finalização dos procedimentos, procederá com a liquidação e encerramento do HGRS 11. Em 31 de janeiro as cotas foram negociadas a pouco mais de R$ 133, valor muito superior ao pago pela administradora. O Partido dos Trabalhadores, o PT de São Paulo, está enfrentando dificuldades financeiras. As verbas do fundo partidário e doações privadas foram bloqueadas, levando o diretório a aderir a um programa de recuperação fiscal para quitar dívidas tributárias com a União. Em várias ações judiciais movidas por credores, o diretório declarou estar em situação de extrema penúria e miserabilidade econômica. Isso resultou no bloqueio de valores na conta bancária do ministro das Relações Institucionais do presidente Lula PT, Alexandre Padilha, no final do ano passado. As dificuldades financeiras começaram em junho de 2018, quando o Tribunal Superior Eleitoral TSE considerou o PT paulista culpado por não declarar R$ 1,7 milhão gasto com candidaturas na eleição de 2016. Isso resultou no bloqueio de 50% do valor das cotas do fundo partidário que o PT São Paulo recebe do Diretório Nacional até fevereiro de 2026. Em 2023, o PT paulista obteve aproximadamente R$ 10,6 milhões mensais de fundo partidário. O bloqueio imposto pela Justiça Eleitoral deixaria o diretório com R$ 197,5 mil mensais. No entanto, devido ao bloqueio da Justiça Eleitoral e a outras decisões da Justiça Comum, além de dívidas, o diretório recebeu pouco mais de R$ 98,8 mil nos meses de fevereiro e março. Em janeiro de 2023, um bloqueio total deixou o PT paulista sem nenhum centavo do fundo partidário. As verbas dos partidos políticos são em sua maioria provenientes do fundo partidário, e o fundo é alimentado com dinheiro público dos impostos. Desta forma, é estranho imaginar que os partidos políticos não administrem suas verbas adequadamente, ou ainda, não as declarem como manda a lei. Isto porque, neste caso específico, o Partido dos Trabalhadores é o partido de Lula, presidente da República. Lula passa a maior parte do tempo falando ou arrumando formas de cobrar impostos.
Na semana passada ele afirmou que, abre aspas, quem vive de dividendos não paga imposto, fecha aspas, o que não é verdade. Mas de qualquer forma, a questão que fica é a seguinte: como membros de um partido, que não conseguem administrar de acordo com a lei as próprias finanças, podem administrar as finanças de um país? Se puder, deixe a resposta aí nos comentários. Luciano Heng e sua empresa Avan foram condenados a pagar uma multa de R$85 milhões por supostas ações de coação eleitoral durante as eleições presidenciais de 2018, favorecendo o então candidato Jair Bolsonaro. A sentença, passível de recurso, foi proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis após a ação movida pelo Ministério Público do Trabalho. Heng enfrenta acusações de intimidar seus empregados com ameaças de demissão caso Fernando Haddad, adversário de Bolsonaro, saísse vitorioso. Um vídeo de uma reunião datada de 1º de outubro de 2018 mostra Heng conversando com funcionários sobre sua prontidão para deixar a empresa diante de um possível cenário adverso pós-eleições. Heng sempre afirmou que dependendo do rumo político do país ele fecharia suas empresas. O juiz Carlos Alberto Pereira de Castro criticou a conduta do empresário, destacando que o ambiente de trabalho não é local apropriado para a promoção de atos políticos, seja a favor ou contra qualquer candidato ou partido. A defesa de Heng argumentou que suas manifestações políticas são públicas desde dezembro de 2017 e que a escolha do uniforme verde e amarelo, mencionado nas acusações, foi inspirada pela Copa do Mundo sem vínculos políticos. A punição ao empresário inclui uma indenização por dano moral coletivo de R$1 milhão e R$1.000 por dano moral individual a cada funcionário da Avan vinculado, até 1º de outubro de 2018. O juiz ainda afirmou que, abre aspas, Heng tentou reeditar o voto de Cabresto, fecha aspas. É importante lembrar que esta é a segunda investida da justiça contra Heng. A primeira foi torná-lo inelegível, mesmo sem ele nunca ter manifestado interesse em candidatura política. Além disto, suas redes sociais com mais de 10 milhões de seguidores continuam até hoje bloqueadas a mando de Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte. Em resposta, Heng classificou a decisão como absurda e ideológica, defendendo que a liberdade de seus colaboradores sempre foi assegurada e que a empresa mantém empregados com diversas orientações políticas. Reiterou seu direito ao recurso, mantendo sua posição de que não cometeu irregularidades. Heng é muito querido por seus funcionários, o que faz com que muitos entendam a determinação do juiz uma forma de tentar jogar funcionários contra empresários, afinal estarão proferindo ganhos mesmo sem uma coação comprovada. Outros nas redes sociais questionam porque o juiz não questiona as manifestações políticas feitas por membros da Suprema Corte, como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, que afirmou em evento político da UNE, nós derrotamos o bolsonarismo. Como afirmado anteriormente, a decisão cabe recurso. Qual sua opinião sobre o fato? O mercado financeiro brasileiro tem sofrido bastante no início deste ano. Muito se deve a discursos e também decisões equivocadas do governo Lula. Em um último episódio, aconteceu algo inusitado: a briga entre integrantes do governo Lula e o CEO da Suzano. O presidente da Suzano, Walter Schalka, criticou o programa de incentivo à indústria lançado pelo governo Lula, PT. Em entrevista ao Globo publicada na quarta-feira, 24, Walter Schalka criticou o programa Nova Indústria Brasil. A política anunciada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, destinará 300 bilhões de reais ao fomento industrial no país. Segundo o CEO da Suzano, o governo Lula insiste em uma política que não deu certo antes. Abre aspas, minha percepção é que já existe maturidade na economia brasileira para as empresas serem independentes de apoios governamentais, fecha aspas, afirmou. É importante lembrar que em julho de 2022, Walter Schalka foi um dos empresários que assinou a chamada Carta em Defesa da Democracia. Esse manifesto de vários setores do establishment foi uma espécie de apoio velado à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, contra o então presidente na época, Jair Bolsonaro, PL. Em 2022, o CEO da Suzano afirmou, abre aspas, temos de buscar a pacificação, a volta da esperança e a reunificação das famílias e de grupos de WhatsApp, em vez da polarização que estamos vivendo. Eu nunca vi, na minha experiência pessoal, a mobilização no mundo empresarial que estou vendo neste momento. Parece que caiu a ficha sobre o papel relevante que temos, fecha aspas, disse o presidente da Suzano para o jornal O Estado de São Paulo em julho de 2022.
Mas atualmente, após a crítica feita ao programa do governo Lula, tudo mudou. No domingo, a presidente do PT, Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, criticou o presidente da Suzano, Walter Schalka, em seu perfil no X, antigo Twitter. Abre aspas, e o presidente da Suzano, hein? Que vexame e vergonha alheia. Bate no BNDES em subsídios governamentais, omitindo que a empresa que preside foi a quinta que mais recebeu créditos do BNDES. É muita cara de pau, fecha aspas, escreveu ela. Em seguida, Mercadante, que é presidente do BNDES, expressou a comentarista Bela Megali, também do jornal O Globo, sua preocupação com tal declaração e sugeriu que o BNDES deveria ser o convidado especial para a celebração do centenário da Suzano, destacando a relevância histórica da parceria entre a instituição financeira e a empresa. Mercadante não parou por aí. Abre aspas, ele, Walter Schalka, deveria ter tido o cuidado de reconhecer e valorizar isso. Tenho certeza que a família Pfeffer, que teve excelentes quadros como executivos da empresa, sabe reconhecer essa parceria, fecha aspas, disse o presidente do BNDES. Segundo o Mercadante, a Suzano tem sido nas últimas décadas, uma das principais beneficiárias dos estímulos governamentais à indústria, com subsídios e crédito mais acessível. Os dados apresentados pelo banco indicam que a Suzano é a quinta empresa brasileira que mais recebeu crédito em sua história, totalizando 15,273 bilhões de reais, sem considerar a inflação. O presidente do BNDES destacou que uma parte considerável desse montante foi repassada como subsídio, através de programas como o Programa de Sustentação do Investimento (PSI) e a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Após o ocorrido, as ações da Suzano recuavam 3,72% por volta de 12 horas e 24 da segunda-feira 29, com o papel sendo negociado por R$ 50,94. Outro fator que aconteceu logo após a briga entre PT e o CEO, foi que o Morgan Stanley, em relatório publicado também na segunda-feira 29, afirmou ver o preço da celulose caindo a partir de fevereiro deste ano. Em parte por conta disso, os analistas do banco, encabeçados por Jens Spiess, também rebaixaram a recomendação da Suzano de Equal-Weight, exposição em linha com a média do mercado, equivalente a neutra, para underweight, abaixo da média do mercado, equivalente à venda. O Morgan Stanley, então, atualizou seu preço para a celulose. Para a de fibra curta Beck, as novas previsões são de $561 a tonelada em 2024, queda de 3% em relação à previsão anterior, com 2025 ficando inalterado. Para a fibra longa BSKP, a projeção caiu 9% para 2024, ficando em $679 a tonelada, e 6% em 2025, para $725. Agora vamos à opinião dos analistas sobre o papel. Mas lembre-se, jamais decida comprar ou vender com base em analistas, eles trabalham para o mercado, e não para você. Quanto à revisão da Suzano, os analistas debatem que se o preço da celulose realmente cair, a ação terá seu desempenho afetado. A ação tem a maior exposição aos preços da celulose entre nossa cobertura e superou seus pares nos últimos 6 meses à medida que os preços da celulose se recuperaram, afirmam eles. Mencionando que para a Klabin, eles continuam com posição neutra. As ações da companhia fecharam em queda de 3,99%, a R$ 50,80 na segunda-feira, sendo que o Morgan tem preço-alvo de R$ 47 para o papel, ante preço-alvo anterior de R$ 60. Os papéis unitários da Klabin recuam 2,51%, a R$ 21,35, com o alvo do banco americano estipulado em R$ 21, preço-alvo anterior de R$ 24 e recomendação mantida em Equal-Weight. No dia seguinte, ou seja, neste terça-feira 30, a Suzano está se recuperando um pouco, embora o mercado como um todo esteja bem negativo. O mercado está ruim devido a um conjunto de acontecimentos, entre eles, o déficit recorde que o Brasil atingiu em 2023, e ainda a interferência do governo Lula na Vale. Sobre a novidade do governo na Vale você vê em outro vídeo do canal. Lembre-se que indicações de compra e venda de instituições jamais podem nortear suas decisões de comprar ou vender de ativos. As instituições financeiras ganham dinheiro através das suas negociações no mercado. Portanto, elas não podem ser a base de suas decisões. Acompanhe nosso portal para entender como funciona o mercado e usar o conhecimento e a informação a seu favor, e assim, você tomará suas próprias decisões.
O primeiro ano do terceiro governo Lula vem marcado infelizmente por recordes negativos. O último deles divulgado é sobre a dívida brasileira. Os números revelam que, a partir de 2023, a dívida brasileira alcançou 85% do produto interno bruto, colocando o país no topo do ranking de endividamento na região. A Argentina, que ocupava a primeira posição, tem uma dívida pública de 84% do PIB. O Brasil ultrapassou a Argentina e se tornou o país com a maior dívida pública da América Latina, segundo um estudo realizado pelo Institute of International Finance. Para entender a consequência disto, o aumento da dívida pública brasileira é um problema de longo prazo. O elevado nível de endividamento limita o espaço fiscal do governo para investir em áreas importantes, como educação, saúde e infraestrutura. Além disso, aumenta a vulnerabilidade do país a choques externos, como crises econômicas ou mudanças nos juros globais. O excesso de gastos tem assustado até mesmo seus apoiadores. Depois de recuar sobre forçar a indicação do ex-ministro Guido Mantega para o cargo de CEO da Vale, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, vai agora tentar pelo menos convencer a mineradora a adiar a decisão sobre quem vai comandar a empresa. O ministro também vai participar o conselheiro da Vale, Manuel Lino Silva de Souza, conhecido como Li Oliveira, que representa e lidera os independentes dentro da companhia. Pelo cronograma que já estava decidido pela Vale, o Conselho de Administração da empresa terá uma reunião ordinária na quarta-feira para tratar de assuntos diversos. Mas na sexta-feira 2, está marcada uma reunião extraordinária do CA com o objetivo específico de definir quem estará no comando da mineradora, cujo presidente atual é Eduardo Bartolomeu. Para o governo, o ideal é ganhar tempo para tentar propor uma troca de comando que interesse ao Palácio do Planalto. Lula enxerga a Vale como uma companhia essencial para ajudar a alavancar seus objetivos. O presidente da República deseja essa empresa atuando em áreas que considera de interesse nacional, apoiando projetos que possam ter sinergia com a nova política industrial recém-anunciada. Esse tipo de estratégia de Lula incomoda o mercado financeiro. A Vale é uma companhia privada e com participação reduzida de capital estatal. Na última quinta-feira 25, com a repercussão negativa sobre a eventual ida de Guido Mantega para a Vale. Já que Mantega é um ícone da corrupção do PT e das pedaladas fiscais de Dilma Rousseff, o Palácio do Planalto foi palco para uma reunião reservada entre Lula, o ministro Alexandre Silveira e o presidente do Conselho de Administração da mineradora, Daniel Schaller. No encontro da quinta-feira passada, diferentemente do que foi propagado pelo governo, Schaller não disse de maneira dura que Mantega não seria eleito para ser o novo presidente da companhia. Apenas relatou que seriam as consequências da mudança neste momento por causa da forma como estavam sendo conduzidas as conversas. Lula fez um recuo tático. Schaller já foi presidente da Previ, em antigos governos petistas, em fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Segundo apurou o Poder 360, a decisão política sobre o recuo na indicação de Mantega coube exclusivamente a Lula. O presidente entendeu que seria muito arriscado fazer esse tipo de pressão neste momento. Mas ainda não desistiu de influir no processo. Até antes do recuo de Lula, o ministro Alexandre Silveira havia atuado nos últimos dias para pressionar, até em tom de ameaça velada, alguns dos acionistas privados da Vale. Silveira estava apenas cumprindo ordens de Lula. Na linguagem da esquerda, o ministro se tornou um tarefeiro do presidente. Dispõe-se inclusive a negar em público o que todos sabem em privado, como quando disse na sexta-feira 26, não ser verdade que havia conversado com conselheiros da Vale. Político de 53 anos, nascido em Belo Horizonte, MG, ex-deputado federal e filiado ao PSD, presidido por Gilberto Kassab, o ministro de Minas Gerais já foi filiado no passado ao PPS, sigla que nasceu do antigo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Silveira é o típico político mineiro, trafega com facilidade por várias ideologias. Ele e a mulher, Paula, desenvolveram uma relação de proximidade com o presidente da República e também com a primeira-dama, Janja. É hoje um dos 38 ministros com mais acesso a Lula. Caberá agora a Silveira reverter a derrota do Planalto nessa primeira tentativa de incursão do governo petista na Vale. O ministro terá a semana que começa para convencer a mineradora a evitar definir neste momento a recondução de Eduardo Bartolomeu como CEO da empresa, ou seja, cancelar a reunião do Conselho de Administração marcada para sexta-feira 2. O mandato de Bartolomeu termina no fim de maio de 2024. Há tempo, portanto,
para o governo voltar a atuar e interferir no processo. Ocorre que em companhias globais e com capital em bolsas de valores, como a Vale, é incomum deixar uma decisão dessa magnitude para a última hora, tudo é planejado com muita antecedência. Essa tentativa de atrasar o processo sucessório na Vale pode ter algum impacto no mercado. É que será prolongado o período de dúvidas sobre qual será o rumo da companhia. Dentro da empresa, uma solução considerada plausível e desejável seria prorrogar o mandato de Bartolomeu por mais um ano. Tudo dependerá de como vão evoluir as conversas nos próximos dias. Lula segue convencido a não abandonar a ideia de ter a Vale como uma das âncoras de seu modelo de desenvolvimento para o Brasil, o que inclui grandes empresas ajudando o Estado a ser o indutor da atividade econômica. Como é praxe durante episódios como esse envolvendo o governo e uma grande empresa, Brasília foi palco de rumores sobre possíveis nomes alternativos para a cadeira de presidente da mineradora. Entre os nomes especulados de maneira esparsa e sem comprovação estão o de Murilo Ferreira, que presidiu a mineradora de 2011 a 2017, tendo sido indicado por Dilma Rousseff. Outro que também tem sido mencionado é o ex-presidente da Cosan, Luiz Henrique Guimarães. O certo no momento é que o nome de Guido Mantega parece fora do jogo. Ministro da Fazenda de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, de março de 2006 a janeiro de 2015, o nome de Mantega ficou associado às chamadas pedaladas fiscais que levaram ao impeachment da petista, em 2016. O cargo de CEO da Vale tem remuneração anual de R$ 59 milhões, o equivalente a um salário mensal de R$ 4,9 milhões. A empresa é a segunda maior do mundo no negócio de minério de ferro. Enquanto vigorou a estratégia defendida por Lula para emplacar Mantega na Vale, Silveira falou com vários acionistas privados da empresa. Dizia que seria bom para a Vale ter no comando alguém com trânsito no Planalto, e que isso seria positivo também para os negócios dos acionistas privados, muitos dependem de decisões da administração federal. A União tem uma pequena participação na mineradora Previ, fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, tem hoje 8,7% de participação no controle da Vale e 2 cadeiras das 12 no Conselho de Administração. O governo decide a escolha da Previ, mas o peso é muito pequeno. Aos poucos, Lula tem mandado a Previ voltar a ter proeminência na mineradora. No fim de 2022, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, e o então ministro da Economia, Paulo Guedes, já tinham reduzido a participação da Previ para 8,6% na Vale. Quando Bolsonaro começou seu mandato, em 2019, a participação estatal total no governo era de 26,5%. Outro aperto que o governo Lula deu na Vale recentemente é sobre a aplicação de uma cobrança bilionária na empresa. Entretanto, ele fez questão de deixar claro que está disposto a negociar. Resta saber o que ele quer pedir nesta negociação que ele está forjando. E então, quais suas expectativas para a Vale? Continuaremos de olhos no desdobramento desta demanda. Se a informação foi relevante para você, deixe seu like e se inscreva no canal. O proprietário de um Tesla Model Y afirmou no Reddit ter tornado o seu SUV elétrico num veículo muito mais eficiente, graças aos painéis solares distribuídos ao longo do teto do carro. Painéis solares instalados no teto do Tesla prometem até 100 km a mais por dia. De acordo com o que ele disse em um tópico do Reddit, ele afirma ter projetado um sistema de painéis solares dobráveis que lhe permite carregar entre 30 e 100 km por dia, ficando com o carro 5 horas no sol. Na apresentação de seu projeto, o usuário explica que os painéis são dobráveis e instalados no rack de teto. Ele garante que nesta primeira versão Beta 1, os painéis sobressaem cerca de 27 centímetros do teto do veículo, mas que, numa nova versão em que está trabalhando, ele reduzirá para 15 centímetros. Além disso, o alinhamento será melhorado, e ele também irá criar um suporte de fibra de carbono para iluminação. O proprietário também afirmou que fará a versão Beta 2 e Beta 3 com melhorias que já identificou possíveis. E continuará a fazer as atualizações para recuperar parte da energia solar, transformá-la em eletricidade e recarregar o carro enquanto ele está parado, ou mesmo em movimento. No total, o Tesla Model Y poderá transportar no futuro cerca de 4.000 watts acondicionados no teto.
Porém, uma grande dúvida que surge é sobre a verdadeira eficiência do todo. Em 2019, a Toyota criou um protótipo do Prius que preencheu todo o teto, vidro traseiro e capô do carro com painéis solares. Uma superfície que gerava 860 watts. Com eles, a Toyota afirmava poder percorrer cerca de 45 km extras, mas se baseavam no ciclo de homologação japonês muito mais frouxo que os europeus. Contudo, a Toyota deve lançar o Prius solar no Brasil este ano. A quinta geração do Toyota Prius Plug-in Hybrid tem como principal novidade a presença de uma placa solar, capaz de fornecer uma autonomia extra anual de até 1.250 km. Segundo as informações fornecidas pela Toyota, este sistema de energia solar utiliza radiação solar, captada através da placa que é montada no teto do carro. Esta radiação é convertida em energia, e acaba carregando as baterias do carro, enquanto ele está estacionado. De acordo com a montadora, o modelo será vendido com duas opções de motor. A primeira é um motor 2.0, que associado à motorização elétrica, consegue fornecer até 193 cavalos de potência. Já a segunda versão conta com um motor 1.8. Sendo que sua potência não foi revelada, os valores de venda para o Brasil também não. No caso do Tesla Model Y, o peso dos painéis está próximo do máximo de 75 kg, que pode ser movimentado no teto nos Estados Unidos. Além desse peso ser praticamente o de uma pessoa extra viajando no veículo, a aerodinâmica do carro fica bastante prejudicada. O criador diz que não calculou exatamente, mas acredita que o consumo aumenta cerca de 10%. Tudo isto levou vários sites especialistas a analisarem o projeto e a afirmarem que o carro dificilmente conseguirá percorrer pouco mais de 40 km em condições reais de condução. Isso sem entrar no impacto que o arrastamento dos painéis solares sobre a dinâmica e no conforto de condução do veículo, incluindo ruídos. Quando o carro está estacionado, os painéis ficam abertos para captar mais energia solar. Quando em movimento, os painéis se fecham e ficam como uma bagagem no teto do carro. Como o dono do carro ainda está desenvolvendo melhorias, resta saber se ele consegue algo que Toyota, Mercedes e outras gigantes automotivas ainda não entregaram. Se você quiser saber mais detalhes técnicos sobre este projeto, deixamos o link na descrição deste vídeo. Qual sua opinião sobre os carros solares? Você usaria um carro com este? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.